Não pratique a homossexualidade tendo relações sexuais com outro homem, como se fosse com uma mulher. Isso é detestável. Por isso, Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens, e em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos o castigo que mereciam. Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Gritaram para Ló: Onde estão os homens que vieram passar a noite em sua casa? Traga-os aqui fora para nós, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu para conversar com os homens e fechou a porta atrás de si. Por favor, meus irmãos, não cometam tamanha maldade, suplicou. Escutem, tenho 2 filhas virgens. Deixem-me trazê-las para fora e vocês poderão fazer com elas o que desejarem. Mas, por favor, deixem os homens em paz, pois são meus hóspedes e estão sob minha proteção. Saia da frente, gritaram eles. Esse sujeito é um estrangeiro que se mudou para a cidade e agora age como se fosse nosso juiz. Faremos a você coisas bem piores do que a seus hóspedes. Então, partiram para cima de Ló, tentando arrombar a porta. Os 2 anjos, porém, estenderam a mão, puxaram Ló para dentro da casa e trancaram a porta. Depois cegaram todos os homens, jovens e velhos que estavam à porta, de modo que eles se cansaram e desistiram de invadir a casa. Os anjos perguntaram a Ló: Você tem outros parentes na cidade? Tire-os todos daqui, genros, filhos, filhas ou qualquer outro parente, pois estamos prestes a destruir toda a cidade. O clamor contra ela é tão grande que chegou ao Senhor e ele nos enviou para destruí-la. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Se um homem adotar práticas homossexuais e tiver relações sexuais com outro homem como se fosse com uma mulher, os 2 cometem um ato detestável e serão executados, decretaram a própria morte. Por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de todo louvor eterno. Amém. Por isso, Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens, e em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos o castigo que mereciam. À semelhança desses anjos, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que praticaram imoralidade e relações sexuais contra a natureza, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Mais tarde, condenou as cidades de Sodoma e Gomorra e as transformou em montes de cinzas, como exemplo do que acontecerá aos perversos. Senhor Deus, Pai eterno,
Deus de amor, Deus de misericórdia. O Senhor nos criou e por isso todos nós, criaturas, pertencemos ao Senhor. O Senhor nos deixou leis e regras para que compreendêssemos a sua santidade. E o Senhor nos resgatou através de Cristo Jesus para vivermos uma nova vida diante do Senhor. Os pecados foram perdoados, a sentença de condenação foi apagada para aqueles que, reconhecendo seus pecados, se arrependeram e foram com fé até Jesus. Amado Pai, antes de conhecer a Cristo, todos nós éramos pecadores sujeitos à condenação. Todo o nosso pecado, independentemente de qual fosse, nos levava à perdição eterna, pois diante do Senhor não há um justo, nenhum sequer. Mas independentemente do pecado, o Senhor perdoa aqueles que arrependidos vão até Ti. O Senhor perdoa porque Cristo Jesus pagou o preço. Por isso, aqueles que nele têm fé, que arrependidos de seus pecados, deixam o caminho deste mundo e dos prazeres mundanos para viver para Cristo, esses podem ter uma viva esperança, pois estarão com o Senhor para sempre na glória celestial. Eu sei, amado Pai, que muitos podem estar iludidos, acreditando que viver para realizar os seus próprios desejos pecaminosos nesse mundo, isso é o melhor a se fazer. Mas, ó Deus, rogo a Ti que o Senhor, em Teu Santo Espírito, esteja trabalhando o coração e a mente de cada um, para que vejam que em Cristo há as verdadeiras delícias espirituais, que são melhores do que tudo que este mundo pode nos oferecer. E Cristo traga salvação àqueles, ó Deus, que iludidos ainda não enxergaram seu amor. É o que eu lhe peço em nome de Jesus.